Eu quero cumprimentar todos os irmãos em nome de Jesus mais uma vez, e especialmente nossos internautas, que eu muitas vezes sou um deles. E o quanto a gente valoriza quando lá longe pode saber tudo o que acontece aqui, até os avisos para a semana, até que não tem água na piscina. Aos que estão lá no Mato Grosso devem ter sonhado, ou lá em Palmas, quanto não devem sonhar com uma piscina quando ouvem os avisos aqui. Desta forma, nós somos uma grande família, muito maior do que esta que está aqui reunida e lá em cima. Que Deus abençoe todos em sua casa, porque nós sabemos que para eles esse é o culto. Para nós lá em Curitiba, muitas vezes, esse é o culto. Às vezes eu não suporto ver a imagem daqui. No começo eu tinha que ir para a cama, virar para o outro lado, só para escutar o som. Eu não podia ver a imagem, porque me trazia dores no corpo inteiro, porque eu não suportava de saudades. E é realmente um milagre da graça de Deus que em outros países, longe daqui, podem estar conosco celebrando a Deus em seus corações e também na comunhão dos santos. Isso aqui é uma reunião maior do que somente reunião de pessoas. Sim, daqueles que estão reunidos no nome de Jesus, onde 2 ou 3 estarão ali reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Nós queremos hoje partir para um programa, ele é um pouco automático e ele não se deixa conduzir muito. Mas vamos esperar que ele permita, quando vê ele troca sozinho, mas depois da segunda imagem, eu acho que me obedece, se me obedece ainda. É que o Geraldo me mandou uma mensagem de Natal e eu quis aplicar as fotos e ele é meio teimoso aquele programa ali. Mas vamos ver se vai adiante. Não obedece. Agora eu tento lá atrás vocês. Podem tentar mais uma vez. Ele estava teimoso já no programa, mas eu gostaria de avaliar com vocês, enquanto eu espero que ele consiga, senão começa ele novamente. Enquanto nós tentamos corrigir o problema aqui, nós queremos saber o que representa o Advento. Eu agora tenho um instinto de repórter. E eu tenho uma tentação de pegar um gravador e passar aqui. Irmão, diga o que significa Advento. Agora ele acho que vai obedecer. Eu tenho uma tentação de sair na rua qualquer hora, qualquer dia, em qualquer país onde fala português, alemão, espanhol ou inglês. Ali eu estou... Hoje isso parece que acontece normalmente, e eu gostaria de fazer entre vocês esse teste agora. Que lá em São José dos Pinhais, eu perguntei para um jovem, eu disse, pois é, hoje muita gente nem sabe mais o que é Advento. Ele disse, eu sou batista, mas meio desviado, mas eu, por exemplo, não sei nada, não tenho nenhuma ideia o que significa Advento. Eu não quero fazer levantar a mão para quem diria, bom, eu também não sei. Porque de repente muitos não poderiam ser bem sinceros. Mas o Advento é um tanto mais do que os cristãos e os pastores estão pregando ultimamente referente ao Advento. E se eu vou riscar alguns pensamentos do folclore do Natal, então não é que eu quero acabar com o Pinheirinho ou a celebração do Advento folclórico. Nós estamos, na maior parte, celebrando um Advento folclórico. Eu considero muito bonito, muito bom, muito santo. Mas hoje quero vos trazer o verdadeiro Advento bíblico. Não o Advento que a época do ano traz, e sim o Advento da atualidade, do momento histórico, bíblico e mundial no relógio do mundo. Não esperamos mais Jesus aparecer na manjedoura. Concordam? Não celebramos o Natal para comemorar com pinheirinhos e luzes.
Tudo isso é muito bom. Vou responder depois oficialmente ainda. É muito bonito e devem continuar. No entanto, o advento eclesiástico, cristão, bíblico, não é esse advento que se comemora aí, por aí, e nem sequer nas igrejas. Até esse advento está sendo um tanto mal colocado na direção bíblica. Advento não é sonho de crianças com doces e chocolates. Vamos continuar dando pacote na igreja, vamos dar um pacote bom. Às vezes o chocolate gruda no céu da boca quando as crianças o recebem. Tem que ser chocolate bom mesmo, senão as crianças não comem. Hoje estão enjoadas já. Mas isso não é advento e não é Natal. É folclore que nós podemos sim celebrar. O primeiro advento terminou com o nascimento de Jesus. Nós temos 2 adventos. O primeiro, até a vinda de Jesus, e o segundo, nós vamos ver nesta noite. Vivemos agora o advento da volta de Jesus. Gente, se alguém se distrai um pouco pela chuva, alegrem-se, porque isso é bênção do céu sem medida. Que maravilha poder ouvir um som de uma música, quase como uma música suave que a plantação agradece. Enquanto nós podemos estar aqui falando dos valores eternos, já estamos aqui dentro. Mas nosso advento agora não é o advento que termina no dia 24 à noite, ou no dia 25 de dezembro. Nós estamos... Esse fala? Muito bem. Vocês sabem quanto que existe durante a semana de trabalho pastoral para que no domingo tenhamos um culto e que funcionem as coisas. Especialmente ao Isaí, o meu obrigado por tudo isso aí. Mas seria um equívoco comemorar o Natal e o Advento. Muitos pastores mandaram jogar fora todos os embelezamentos do Advento e Natal. Mandaram queimar. Se algum de vocês queimou, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Você destruiu algo que foi santificado e o teu pastor te iludiu. O maior presente do Natal é que a prefeitura enfeita o nosso Natal. Esse folclore é santificado, mas eles não podem puxar para uma ou outra religião. Então eles só podem fazer o folclore. E nesse nós temos que pôr a mensagem de Cristo. O Advento, este painel aqui, é maravilhoso, que mostra que nós cremos no nascimento de Jesus. Sem o nascimento não existe crucificação e não existiria ressurreição. Portanto, o nascimento ainda vem ser. Nós vamos brigar com os russos. Os russos dizem, não, nós temos que celebrar mais a ressurreição, mais a Páscoa. Sim, Senhor. E sim, Senhor, para a celebração do Advento e do Natal, da vinda de Jesus Cristo. Só para concluir, absolutamente não é um equívoco celebrar na sua casa. Fui em Cascavel uma vez e de repente era assim no final de novembro e vi numa casa já o primeiro sinal de Natal. Eu disse, aqui mora alguém com a esperança da fé cristã, evangélica. Nosso compromisso é ensinar o profundo e completo ensino bíblico do Advento e Natal. A prefeitura não pode fazer isso. Se ela o fizer, ela está gastando dinheiro público para fins religiosos, o que não é lícito. Qual foi a data do início do primeiro Advento? Agora eu queria ter aqui os meus 7 pastores para responder. Qual foi, porque não acredito que alguém de vocês, ou quantos, ou muitos, possam responder. Mas o primeiro Advento começou quando o pecado aconteceu e Deus disse para a serpente lá no jardim do Éden. Aí começou o primeiro Advento, não 4 semanas antes de Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este,
Vejam como palavras escondidas, às vezes trazem o grande segredo de uma profecia. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Neste momento começou a esperança do advento até que Jesus nasceu. Foi prometido que a mulher daria à luz um filho e este filho esmagaria a cabeça da serpente. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário quando morreu pelos nossos pecados. No paraíso ainda começou o advento, o primeiro advento, da esperança de que Deus mandaria algum dia um Salvador para salvar esta raça humana que naquele momento havia caído na sarjeta. E a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a descendência da serpente ferirá o calcanhar dos filhos da mulher. Todos nós estamos sofrendo. E se eu falasse para vocês agora, o quanto existe de ferimento no calcanhar dos homens, através do diabo, através dos acontecimentos ocultos e diabólicos, o Isaíque o sabe. Já experimentou várias vezes em seu pastorado aqui. Quando fomos para Porto Alegre, na verdade, abortamos um tema. Deixamos de escrevê-lo, está pela metade e não tenho mais forças para escrever. De tanta bruxaria. A serpente ferindo o calcanhar do homem. De lado isso, nós vamos para Cristo. O último dia do advento foi quando Jesus nasceu em Belém. Nós vamos já direto lá do paraíso para Belém de Judá. Advento significa, em latim, adventus, chegada, do verbo advenire, chegar. Portanto, a esperança da vinda do Messias começou lá no Jardim do Éden, quando ele disse, tá bom, vocês para fora, mas o filho das mulheres, da mulher, e não foi do homem, não foi de José, foi só da mulher, que Deus o inspirou pelo Espírito Santo e nasceu Jesus. O nascimento do Messias foi o término de quem estava por advenir. Nós vamos passar rápido porque nós queremos vários textos para vocês entenderem o que a Bíblia ensina sobre o advento. As profecias preditas sobre o primeiro pecado, até a vinda do descendente, nascido de mulher, foram cumpridas todas elas. Tudo que os profetas disseram, aconteceu. Mas nossa fé é o cumprimento da Bíblia. Jesus veio cumprir as profecias. Jesus não veio alguém que inventou, lá agora eu vou ser o profeta. Eu escutei uma disputa entre alguém da religião muçulmana, discutindo sobre a questão muçulmana e cristã e liberdade de religião. Eu não vou falar muito disso para não criar um problema mundial com os muçulmanos. Mas todos os profetas que surgiram eram profetas somente. Não foram o Messias enviado. Nossa fé se baseia no que a Bíblia ensina que haveria de vir. Por favor, hoje vocês não podem dormir. Hoje vocês precisam prestar atenção. Hoje é mais uma aula e não somente um espetáculo. Os descendentes da mulher virão, disseram os profetas, os primeiros até Deus, e depois vejam só o que estava previsto, tudo que deveria de acontecer segundo a Escritura. Eis que uma virgem conceberá. Eu nem vou ler o texto completo. O Isaías diz, pai, eu vou te entregar o culto bem cedo. Mas ele me entregou bem tarde, então eu não posso terminar tão cedo assim hoje. Porque nós queremos ao menos passar o texto da aula dessa noite. Nós precisamos sair daqui ao momento sabendo o que é advento. Ou se alguém te pergunta, você vê o pastor Mário na esquina, ele põe o microfone na boca, agora eu tenho uma filmadora, minha esposa tem uma filmadora, agora nós vamos sair, agora o bicho pega. Agora ela está armada com faca e garfo. Agora ela vai de longe assim, puxa lá e aí o microfone pega lá na filmadora dela. Vejam,
virgem vai dar à luz. Não só uma mulher, uma virgem que não pode ter um filho, porque ela não teve relação com homem nenhum. O menino nos nasceu. Então vai ser uma virgem que vai dar luz a um menino, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. E onde ele vai nascer? 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias disse: e tu, Belém, em Belém de Judá. Hoje, assistindo a televisão alemã, de repente assisti a reportagem com um pastor em Belém de Judá. Não em Belém do Pará, mas em Belém, na cidade de Belém. Uma parte é da Jordânia e outra parte é de Israel. Isso é uma confusão lá que eu também não entendo. Uma parte tem o arame, do outro lado tem o muro, e eles estão separados, divididos em guerras constantes. Mas o pastor, então, foi perguntado pelo repórter da Alemanha, para um pastor luterano lá em Belém, onde eles mostraram a sua igreja. Qual é a mensagem mais importante deste Natal de 2012? E ele respondeu: ele é o príncipe da paz, não existe outro por quem devemos esperar, e agora a missão é nossa. Devemos cumprir com os seus mandamentos e realizar a sua missão. Um pastor em Belém de Judá disse isso hoje na televisão alemã. Portanto, o que para nós é o mais importante é saber: nós não estamos seguindo a um profeta, e sim ao Messias prometido desde o tempo do paraíso. É a história mais longa escrita dentro. Eu estive na Turquia, falei com um senhor, tentei fazer uma reportagem, mas muito com medo. Ele diz: o pior que pisou em nossa terra foi o apóstolo Paulo. Eu disse: por quê? Porque ele escreveu uma Bíblia. Eu disse: homem, ele não escreveu Bíblia nenhuma. Ele só escreveu algumas cartas. Então, só que todos os escritos de todos os homens de Deus, desde o princípio até os apóstolos, são nosso livro de orientação para os pastores vos anunciar as palavras, e eles não podem pregar outra coisa do que está escrito na palavra. Advento de Jesus se cumpriu no comando dos anjos. Às vezes a gente pensa, eu acho que vocês também, mas será? Será que no fundo, de repente, não poderia ser só humano o que aconteceu lá em Belém? Uma criança nasce. Um pai disse que ela foi virgem, mas quantos dançaram na conversa da mulher que depois era de bem outro? E José também pode ter sido ignorado. Ele queria deixar de Maria. E daí veio Deus em sonho para ele dizer: José, não, Maria não fez nada de mal, é do Espírito Santo. E daí José levantou e recebeu ela. Antes ele nem queria conversa mais com ela. Ela teria que tomar chumbo quente como castigo em praça pública para morrer pela vergonha que trouxe ao seu noivo de engravidar de um outro. Ela fez algo, ela aceitou do anjo algo muito arriscado. Aceitar a gravidez que ela nunca poderia explicar. Então um anjo veio e lhe falou. Mas vejam aqui, o anjo Gabriel veio para anunciar a vinda de João Batista, o precursor de Jesus. Depois, eu vou bem rápido para nós passarmos o texto. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus para Maria. Então, anjo Gabriel era o anjo mais importante para as mensagens mais importantes do céu para a terra. E quando o anjo Gabriel se apresentava, então era porque era uma mensagem direta, o mensageiro, o porta-voz de Deus para os homens da terra. E esse foi que anunciou o nascimento de Jesus. Um anjo do Senhor, seguido de uma milícia celestial. Ali sim, hoje mostraram também os pastores nos campos de Belém. E sabe o que as ovelhas tinham? Só pedras. Ali onde mostraram a imagem dos pastores, justamente vinha um pastor, e eles mostraram onde o pastor estava conduzindo as ovelhas. Só pedras, só rochas. Por isso o pastor tinha que ir em longos caminhos para lá encontrar um pouco de pasto. Lá longe um pouco de água.
e lá um pouquinho. Por isso o pastor é o exemplo da vida eclesiástica. Mas para estes homens, uma milícia angelical apareceu e cantaram o primeiro hino evangélico. Sim, eu gosto do pastor Maurício. E ele disse: irmãos, o primeiro hino evangélico foi cantado pelo coro angelical. Esse não foi nosso um aleluia de Handel. Esse foi o coro angelical que cantou o primeiro e vai cantar o último hino do advento de Jesus Cristo. Vamos rápido para frente. Capítulo 2, o advento desde o ano da morte e ressurreição de Jesus. Não preparamos mais uma manjedoura. Sim, vocês podem ter a manjedoura em casa. Podem ter pinheirinho. Se quiser ter Papai Noel, também não é pecado. Todos sabem que Papai Noel é um homem que se veste de Papai Noel. As crianças, ninguém minta para os seus filhos dizendo que o Papai Noel é uma pessoa especial que mora lá na montanha. Não, diga para eles, ó, um tio se veste de Papai Noel e ele então faz esse papel. Não seja mentiroso, seja verdadeiro, ou eles não acreditam em você. Não espere mais um Jesus de Nazaré. Jesus não é mais de Nazaré aquele que nós estamos esperando. Ele é o Rei dos Reis. Esperamos o tempo do advento pelo Rei dos Reis. Após a ressurreição de Jesus. Por favor, hoje é a aula de faculdade teológica. Por favor, prestem atenção nos textos bíblicos. Nós estamos seguindo desde o início até o último dia da vida, quando a trombeta soar e o céu se rasgará e todos nós seremos transformados para a eternidade. Após a ressurreição, Jesus apareceu durante 40 dias aos discípulos. Ao subir Jesus, apareceram 2 anjos, novamente. E aí mudou toda a história. Esses 2 anjos estavam vendo os apóstolos olhar para cima e Jesus subia para os céus. Aí foi o começo do segundo advento. Até ali os apóstolos, os discípulos, não sabiam nada do primeiro advento e nada do segundo advento. Eles só sabiam que estavam esperando e o segundo, mas agora acabou tudo. Ele morreu. Maria e João o sepultaram. Tá, ele ressuscitou. Está conosco, mas e agora ele aparece e desaparece? Aparece e desaparece durante 40 dias. O que vai dar isso? Vejam só. E aí eles estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir. Eles agora acabou. Agora acabou. Ele foi para o céu. Agora nunca mais vai aparecer. João, Pedro, acreditamos numa bobagem de novo, estamos na fria. Ele foi para o céu. E eles perplexos ali, olhando para cima, Jesus subindo. De repente 2 homens disseram: ei, vocês, o que estão olhando aí para o céu? Eram 11 só. Matias ainda não estava junto. Assim como ele subiu, assim ele vai voltar. Eu imagino o nosso Pedro Foguete, que já explodia com tudo. Eu acho que já saiu correndo de novo e começando a pregar o advento. Mas nesse momento começou o advento que nós estamos vivendo. Quando de repente os anjos disseram, 2 de vestidos de branco: esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes subir. 40 dias após a ressurreição de Jesus, começou o advento da volta de Jesus. E nesse é que nós estamos agora vivendo. Não termina dia 24, não termina dia 25, mas sim só quando a trombeta soar. E nós temos essa semana, chegamos de Curitiba, e no meio de toda a celebração, em casa com o neto, a notícia: o cunhado faleceu na Argentina. Precisamos urgente ir ao sepultamento. De repente, terminou o advento dele, de Federico Borchi. Ele foi quase como o pai da Natália, porque o pai faleceu quando ela tinha 2 anos. E então o cunhado e a cunhada cuidaram da mãe e da Natália até que ela saiu de casa. O advento, sempre que vocês leem DC é depois de Cristo, AC é antes de Cristo, representa a espera da volta de Jesus.
a maior força da fé dos primeiros cristãos foi a esperança da volta. Eu sei que nós quase não falamos mais disso. Quando foi que nós cantamos a última vez, Jesus virá? Eu queria cantar hoje com vocês, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Vamos tentar? Jesus virá, Jesus. Segurar o ponto, vamos lá de novo. Cada um tem que segurar até o final. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. E todos hão de vê-lo. Estarás tu pronto quando ele vier. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Eita coral da Igreja de Deus. Nos tempos passados, assim começava toda a noite de evangelização. E daí saía o evangelismo. Estamos esquecendo da mais importante mensagem do cristianismo. E a Bíblia diz assim, quando todos disserem, não, paz, não tem nada não, ele não volta mais. Não tem piadas até, não, ele não volta. Vamos tocar o barco, vamos falar de louvor, de adoração, tá, mas a volta de Cristo foi a mensagem mais importante do advento do cristianismo, que fez os discípulos sair correndo daquela montanha lá próximo a Jerusalém e evangelizar o mundo. E então nasceu neles a esperança, a promessa de Jesus que irá buscar os seus. Eu não vou ler esse texto, senão vocês vão ter que ficar até meia-noite escutando a última aula de faculdade. Mas o início eu imagino assim, o Pedro disse, gente, o que é isso? E agora? Ele foi embora, mas eu acho que agora começou. Não terminou não. Ele foi embora, e agora o negócio é conosco. João, Mateus, vocês, agora começou o advento, agora vamos trabalhar. Aí o João disse, vocês sabem que eu lembro? Ele falou para nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para onde? Gente, todo mundo, só que naquela época eles não sabiam que era redondo. Eles ainda achavam que era uma planície assim, que lá atrás alguém ia cair da montanha. Se eles soubessem que era redondo, eles iam cair tontos. Mas, agora começou o advento, agora precisamos trabalhar, agora é nossa vez. Eu gostei demais do pastor luterano em Jerusalém, em Belém de Judá, dizendo, agora não temos mais nada para esperar. Agora é esperar ele vir. Agora é nossa vez. É nossa missão e nós vamos trabalhar. Esperança não tem nenhuma. Para nós aqui, os cristãos, não tem esperança nenhuma. Mas nós vamos lutar até o final. De repente, outro discípulo, diz, será que esse evangelho deve ser pregado em todo o mundo? Até lá, todos só pensavam só nos judeus. Só os judeus que podiam ser salvos. Agora temos que ir para todas as nações. E então virá o fim. O fim, muitos até acreditam, eu não me importo muito com isso, que nós podemos apressar a volta de Cristo. Evangelizando, porque a Bíblia diz que o evangelho deve ser levado a todas as nações. E vocês sabem que tem tribos de índios no Amazonas que estão sendo descobertas agora? E povos que nem contato com a civilização ainda tiveram. Então nossa missão ainda está distante do fim. Ainda outro disse a respeito daquele dia e hora. Espera aí, gente. Quando que termina esse advento? Não, ninguém sabe. Aí é que cai. Alguém profetizou agora para o dia 12 de dezembro, é isso? Você sabe, é dia 12 de dezembro? Ou quando que é para terminar o mundo? Cada um tem uma outra tese aqui. Olha,
Estava todo mundo esperando. Dia 12, no ano 2000, ano 1991, passou aqui o pastor Davi Miranda e distribuiu folhetos. Para o ano 2000, do dia 24 até dia 31, vai acabar o mundo. Ele deu o folheto e eu guardei o folheto. Quando deu o ano 1999, roubou um pessoal aí, ele estava depois conosco aqui dentro, e não tinha mais nada, porque à meia-noite, quando Jesus não veio, e depois os filhos do pastor fizeram festa com a família, que eles roubaram tudo, porque ele passou tudo para o nome do pai deles. Aqui em Marechal Cândido Rondão, foi denunciado pela radiodifusora, pelo falecido Lincoln Leduc. E ele sentou aqui porque não tinha mais nada, e pegou o nosso sofá, porque ele não tinha mais onde sentar na casa dele, lá no nosso Jardim Marechal. Vamos rapidinho terminar. E verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. O Apocalipse diz, veja só o que vai acontecer no final do advento. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Significa que os que crucificaram Jesus têm que ressuscitar dos mortos. E todas as tribos, até dos índios da terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todos vão ver Jesus, por isso o mundo vai acabar, todos seremos transformados, e então veremos numa nova dimensão o novo céu e a nova terra. Mais aqui o texto, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da última trombeta de Deus. Em Coríntios diz, eis vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Este é o advento que nós esperamos, irmãos, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando, esperando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Jesus termina a Bíblia Sagrada que diz, certamente, venham sem demora. João escreve, amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Este é o nosso advento que vivemos. Na celebração do Natal, no dia 1º de janeiro, em maio, junho, julho e até o final dos tempos. Que Deus nos ajude a estar preparados. Amém.